Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo e, como eu mencionei no meu vídeo anterior, a gente vai começar uma série falando sobre as parábolas que o Senhor Jesus falou com os seus discípulos e com algumas pessoas daquela época. Para começar, desde já eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para você não perder essa série que acredito que vai ser muito edificante para mim e para a sua vida. Antes de mais nada, nós precisamos entender o que são as parábolas, né? Parábolas eram histórias que o Senhor contava e que tinha tinha a moral da história no final, né? Uma história que trazia um ensinamento. Não necessariamente aconteceu aquelas coisas que o Senhor disse, né? As parábolas eram como se fossem contos com um ensinamento por trás daquilo. E diante disso, através dessa série que a gente vai iniciar aqui no canal, pelo que eu dei uma pesquisada meia por cima, são 40 parábolas. Automaticamente serão um total de 40 vídeos aí no decorrer do tempo. Não sei em quanto tempo a gente vai finalizar. Depois eu vou criar vou deixar salvo numa playlist na ordem certa. E é isso. E a primeira parábola mencionada na palavra da Bíblia, a primeira parábola que o Senhor contou para os discípulos ali, aquelas pessoas, se encontra no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. O próprio capítulo 13 tem já bastante parábolas. E se eu não me engano deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 parábolas só no capítulo 13 de Mateus. E a primeira é uma parábola muito conhecida para quem é leitor da Bíblia, para quem frequenta ambientes religiosos, que é a parábola do semeador. Os primeiros versículos do capítulo 13 já é a parábola do semeador. E nós vamos ler. E essa daqui, por sinal, será uma das mais fáceis de ser interpretada, porque essa é uma das parábolas que o próprio Senhor Jesus, depois de ter contado, ele mesmo as explicou o que significava. Então nós vamos ler a parábola, a explicação de Jesus e tirar a nossa conclusão através do texto lido. Tudo bem? Então, vamos lá para a leitura. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu frutos, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E
Aí, no decorrer do capítulo aqui, os discípulos perguntam: mestre, por que você fala por parábolas, né, por contos? Aí no versículo 18, ele começa a explicação. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado no pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, o Senhor lhe deixou muito bem explicado o que, por se tratar da primeira parábola que ele estava contando ali, acredito que não era de costume, então os discípulos já estavam andando com ele há um tempo, e foi, acho que, uma surpresa, porque depois que ele termina de contar a parábola, os discípulos começam a indagar ele: por que você fala sobre como parábolas? E aí vem essa explicação. Eu acredito que ele explicou essa primeira para eles entender que quando o Senhor falasse através de parábolas, não seria simplesmente uma historinha, seria algo dito, uma história contada com um intuito de ensinar, com um ensino por trás daquilo, e que eles deveriam saber captar aquilo, entender. E então, a semente aqui, ele descreve a história de um semeador, um plantador, né, um agricultor que saiu para semear, para plantar. E enquanto ele, já no caminho até onde ele iria começar a plantar, algumas sementes caíram pelo caminho. E veio as aves e comeram aquelas sementes. E nós devemos entender que, trazendo para um sentido ao que realmente Jesus quer dizer através dessa palavra, nós temos que classificar da seguinte forma: o que é a semente? A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus que automaticamente se torna o Evangelho de Cristo. E o semeador é o plantador, é o pregador, é o disseminador do Evangelho. E a terra, o local onde essa semente cai, é o coração do ser humano. É eu, é você. E em determinada parte da nossa vida, você vai entender que nesse processo de evangelização, outrora nós fomos sementes, outrora nós fomos terra, semente e agora semeador. Então, vamos lá. Explicando já o que aconteceu com a primeira semente, que é o que o Senhor Jesus fala aqui no versículo 19, né? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e o arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que eu entendo, e assim, é importante ressaltar, irmãos, que eu não sou teólogo, eu não vim aqui ensinar, eu vim aprender juntamente com os irmãos, entender. Tanto é que eu ia colocar o nome dessa série de Explicando as Escrituras.
explicando as parábolas. E eu coloquei entendendo as parábolas, porque eu também preciso entender. Eu não estou aqui na condição de ensinar, de mostrar como verdade única aquilo que eu penso, mas sim aprendermos juntos. Isso é compartilhar a palavra de Deus. Então, essa primeira parte da semente que caiu no caminho e que veio as aves e comeram, na explicação de Jesus, ele compara, né, as aves como o inimigo que vem e rouba naquela terra que não entendeu a semente. Não entendeu, ela simplesmente caiu, não germinou ali, não foi plantada, ela simplesmente caiu. E então, e ele fala que é aquele que não entende o evangelho, ou seja, aquele que não recebe. Então é como se ele escuta e aquilo ali está ali, ele escutou o evangelho, escutou as coisas de Cristo e não entendeu e também não deu importância. E vem os outros pensamentos, o inimigo através de outros pensamentos tira aquilo dele e não frutifica, não germina nele a semente do evangelho. Aí vem a segunda parte da semente, que ele fala que caiu entre pedregais, né? Caiu entre as pedras, onde não havia terra bastante. Logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E aí o Senhor explica: porém, o que foi semeado entre pedras é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então é aquela pessoa, estamos lembrando que a terra são o coração das pessoas. Então é aquela pessoa que ela recebe, ela chega a receber, quando ela é plantada entre pedras, né? O coração dela chega a receber e de início, de primeiro momento, ela recebe com alegria, ela nasce, ela chega a germinar, ela nasce, mas ela não foca no evangelho, ela não foca, ela não prioriza as coisas de Deus, ela entende, mas ela não prioriza as coisas de Deus, então aquilo não enraiza, não cria raiz, né? E vem o sol, né? E como ele explica aqui, o sol significa as perseguições por causa da palavra, a angústia, as turbulências da vida. Então ela facilmente, aquela pessoa que só está com Jesus quando tudo está bem. Se uma coisa vem de encontro, uma situação contrária, ela logo se espana, né? Ela logo abandona tudo. Então também é a raiz que não está ali, ela não tem aquela confiança. Ela entende, mas ela não confia como deveria confiar, porque o que traz a confiança não é o entendimento, é o enraizamento, é você se enraizar em Cristo, é você entender. Aí vem a outra parte. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Aí na explicação ele fala: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Ou seja, é aquela pessoa que entende o evangelho, mas ela não tem o evangelho, não enxerga o evangelho com a importância que deveria. Antes ele dá mais importância para as coisas satisfatórias do mundo,
para os prazeres, para as riquezas, e ele vive em prol disso, em prol do conforto, em prol das coisas terrenas, das coisas que vão ficar aqui. E então ele opta por não receber, porque ele faz um comparativo entre as coisas do mundo e as coisas de Deus e opta pelas coisas do mundo, né? E por último, né? E outra caiu em boa terra, deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Aí ele vem na explicação aqui. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. E aí que tá, né? A boa terra, aquele que recebe o evangelho da maneira que ele tem que ser recebido, é aquele que ouve, entende, obedece, realmente se converte. Ele vive Cristo, ele deixa Cristo viver através da vida dele e frutifica. E quais são esses frutos? São os frutos da pregação do evangelho. São as novas... quando essa terra deixa de ser simplesmente uma terra e se torna um semeador, que daí ela consegue frutificar, ela gera mais sementes, e essas sementes vão ser plantadas e vão gerar mais, entende? Então se trata de frutificar, e é interessante que eles, essa terra, né, quando essa semente ela brota, elas não frutificam igualmente. Ele fala aqui que umas dão 100, outras 60, outros 30. O importante é que frutifique, que multiplique-se. E é isso. Essa é a parábola do semeador. O Senhor nos ensinando que existe um processo, né? Nós temos que ser a terra fértil, nós temos que estar preparados para receber essa semente que é a palavra do Senhor, esperar que ela germine no nosso coração, que ela cresça, que ela floresça, para que ela comece a dar frutos. E então, irmãos, não é simplesmente entendi, recebi, escutei e entendi e já vou sair multiplicando. Não, é um processo. Tudo isso é um processo que leva determinado tempo. Para uns mais, para uns menos, mas precisa-se de um processo. E acredito que hoje eu esteja vivendo esse processo, né? Durante a minha caminhada, através desses meus vídeos, através da minha função na obra de Deus, acreditamos que chegamos a esse momento na minha vida de propagar o evangelho. E é isso. E o interessante é que, se você parar para observar, que o semeador, a pessoa que semeia, ela não olhou a terra, ela simplesmente semeou. Nós temos que pregar, a própria palavra de Deus fala, pregar o evangelho a toda criatura, sem acepção, sem escolher esse ou aquele, é pregar o evangelho. Em que terra vai cair essa semente, que tipo de terra, aí já não é um problema do semeador. Aí aquele que está recebendo a semente é que tem que cuidar para que ele seja a boa terra. Nós devemos ser a boa terra. E para finalizar esse vídeo eu deixo uma pergunta para você. Que tipo de terra é você? Desses exemplos citados aqui, que tipo de solo é você? Um solo fértil, onde as coisas de Deus têm prioridade, onde a palavra de Deus entra como semente e sai como frutos através de você? Pare e reflita nisso aí.
E para você que caiu de paraquedas, nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de evangelho, nunca leu a Bíblia, medita nessa passagem que eu li aqui, nas explicações, né, nas conclusões que chegamos aqui, e tenha um discernimento de entender o que Jesus quer para a sua vida. Jesus quer te salvar, Jesus quer mudança de vida para melhor. Jesus pega tudo aquilo que parece conturbo, que parece bagunçado e arruma de uma forma inexplicável. E é isso, meus irmãos, que você tenha sido edificado. Espero que você tenha sido edificado por essa palavra. Espero que eu tenha sido claro. Aprendi bastante através dessa reflexão e vou continuar refletindo acerca desse assunto. O próximo vídeo será sobre outra parábola, a parábola seguinte. E é isso. Desde já eu agradeço. Peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente consiga ser, né, semente frutífera, árvore frutífera. E Deus que abençoe, tenha uma excelente semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe a todos.